Olá, meu nome é Beatriz Villa e hoje eu vou falar sobre a escolha do CILI de junho para os assinantes do Plano Diamante, o volume 2 do livro Revolução Humana, escrito por Daisaku Ikeda. Antes de iniciar, vale lembrar que neste vídeo vamos dar alguns spoilers. Só para te situar na linha do tempo, no volume 1, o protagonista Josei Toda tinha acabado de sair da prisão em julho de 1945, um mês antes das cidades de Hiroshima e Nagasaki serem devastadas pelos ataques nucleares. No volume 2, o autor começa a história em setembro de 1946. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado e o Japão estava destruído. Durante a guerra, a Soka Gakkai interrompeu suas atividades, o que dificultou a retomada depois. Além disso, a comunicação era muito difícil. Entretanto, Josei Toda sabia que não podia esperar as coisas melhorarem. Era preciso agir. Logo no primeiro capítulo, o autor nos conta que Josei Toda viajou para o interior do país. Ele queria se encontrar com as pessoas e, de alguma forma, transmitir esperança e coragem para que ultrapassassem o momento de dificuldade. Foi um período de reconstrução da Soka Gakkai, com encontros pessoais e pequenas reuniões. Um trabalho de formiguinha que começou do zero. Na obra, percebemos que os temas das palestras de Josei Toda eram sempre impactantes e curiosos, como o trecho a seguir. Por fim, Kiichiro Masuda anunciou em voz alta o título da palestra do professor Josei Toda: Não há budismo no Japão. Ele conseguia explicar conceitos budistas difíceis de uma forma simples e próxima da realidade humilde dos japoneses. Isso criava empatia com os participantes. Foi nessa mesma época que Josei Toda começou a utilizar o termo que deu origem ao título do romance Revolução Humana. Ele se referia ao tema como um meio para se alcançar a felicidade. O livro também é repleto de informações históricas do Japão e do mundo. O segundo capítulo, por exemplo, é dedicado para explicar um pouco sobre o cenário social do pós-guerra. No dia 17 de novembro de 1946, foi realizada a primeira convenção da Soka Gakkai, a primeira depois da guerra. O auditório estava lotado, com a participação de 600 pessoas. A reunião foi longa, com relatos de 15 membros que conseguiram ultrapassar os obstáculos. Essa convenção marcou a mudança do nome da Soka Kyoiku Gakkai, que significa Sociedade Educacional de Criação de Valores, para Soka Gakkai, ou seja, Sociedade de Criação de Valores. Uma palavra que se repete no livro é Shakubuku, sinônimo para a expansão do budismo de Nichiren Daishonin. Com as palestras de Josei Toda, naquele ano de 1946, 200 pessoas decidiram ingressar na Soka Gakkai, ou seja, foram concretizados 200 shakubuku. Você pode estar se perguntando, por que as pessoas sentiam vontade de praticar o budismo depois de ouvir essas palestras? O autor nos dá algumas pistas ao descrever Josei Toda como uma pessoa que cumprimentava a todos de forma animada e conduzia os diálogos sem formalidades nem burocracia. Esses encontros com mais ou menos 20 pessoas formaram a base do que é hoje a Soka Gakkai. Na obra, aprendemos que o motivo das reuniões serem pequenas tem a ver com o fato de que todos se tornavam protagonistas, mesmo aqueles que participavam pela primeira vez. Todos se sentiam à vontade para dialogar. Em 1947, o Japão passava por um período de recessão econômica e falta de alimentos, mas os membros da Soka Gakkai entenderam que, ao apresentar os ideais do budismo Nichiren para as pessoas, contribuíam para a transformação da sociedade e para a própria revolução humana. Nessa época, alguns jovens assumiram a liderança do movimento de Shakubuku. Chegaram ao extremo de participar em reuniões de outras religiões só para questionar os ensinamentos. A coragem deles era admirável, mas Josei Toda os repreendeu de forma rigorosa, porque por trás dessas atitudes ele sabia que havia uma certa vaidade e arrogância, pois eles queriam deixar os líderes das outras religiões sem respostas na frente de todos. Como Josei Toda era professor, dava atenção especial aos jovens. Sabia que o futuro de qualquer empreendimento dependia deles. Entre os jovens repreendidos estavam dois amigos, Gishi Sakata e Eiko Mikawa. Eles moravam em Kamata, no subúrbio de Tóquio. Como estudavam juntos, planejaram falar sobre o budismo com os colegas. Entre eles estava Shinichi Yamamoto. Apesar de terem a mesma idade,
pouco menos de 20 anos, Sakata e Mikawa não se sentiam à vontade para falar sobre religião com Shinichi. Eles ficavam intimidados pelo fato de Shinichi ler muito, e ele lia obras de diversos autores e de diferentes épocas e assuntos. Normalmente, quando se reuniam, só jogavam conversa fora e falavam sobre a infância ou os colegas da escola. Mas Sakata e Mikawa tinham um palpite de que Shinichi se interessaria por filosofia. Foi aí que Mikawa o convidou para uma palestra sobre filosofia que aconteceria no dia 14 de agosto em sua casa. Shinichi ficou um pouco surpreso com o convite, mas Sakata aproveitou a deixa e disse que o tema seria filosofia de vida. Shinichi perguntou então se falariam sobre o filósofo francês Bergson, mas os dois desconversaram. No dia 14 de agosto de 1947, Mikawa e Sakata chegaram à casa de Shinichi, que tinha convidado outros 2 amigos. Naquele dia, ele não estava se sentindo bem e pensava em desistir. Já pensou se isso tivesse acontecido? Eles chegaram no meio da palestra de Josei Toda. Após algumas palavras, Shinichi percebeu que se tratava de uma reunião sobre budismo, mas estranhou que Josei Toda não era um monge e falava de forma simples. Shinichi não tinha interesse por religião, mas sentiu algo intrigante em Josei Toda. Durante uma pausa, Eiko Mikawa ficou de pé e apresentou seus convidados. Toda sentiu algo familiar no jovem Shinichi Yamamoto. Quando perguntou sua idade e ficou sabendo que tinha 19 anos, na mesma hora lembrou-se do seu mestre, Tsunesaburo Makiguchi. Quando o conheceu, Josei Toda também tinha 19 anos. Shinichi se sentiu à vontade para fazer perguntas. Eram questões que o afligiam. As respostas de Josei Toda foram muito claras e diretas, o que impressionou o jovem. De forma repentina, para expressar sua gratidão, o jovem Shinichi pediu permissão para declamar um poema, Ó Viajante, que ele havia composto. Ó viajante, de onde vens e para onde irás? A lua desce no caos da madrugada, mas vou andando, antes de o sol nascer, à procura de luz. No desejo de varrer as trevas da minha alma, a grande árvore eu procuro, que nunca se abalou na fúria da tempestade. Neste encontro ideal, sou eu quem surge da terra. Os líderes que estavam na reunião queriam saber se Shinichi e seus convidados se converteriam ao budismo. Os amigos não aceitaram, mas Shinichi ficou tão impressionado com Josei Toda que não teve como recusar. Depois de 10 dias, ele se converteu. Josei Toda também ficou impressionado com ele. A atividade terminou tarde, por volta das 22 horas. Toda não conseguia parar de pensar no primeiro encontro que teve com Tsunesaburo Makiguchi. Apesar do personagem Shinichi Yamamoto, que é o pseudônimo do autor Daisaku Ikeda, aparecer de forma discreta neste volume 2, em algumas páginas do capítulo 5, esse encontro foi muito importante para o desenrolar do romance Revolução Humana. Na verdade, ele mudou completamente a direção dos próximos volumes. Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa de hoje. Convido a todos a ler esta maravilhosa obra lançada com exclusividade no Sealy. Um grande abraço e até o próximo livro. Tchau!